São Justino. Nossa inspiração de santidade de hoje é um filósofo que buscou a verdade com toda a sua alma, e quando a encontrou, deu a vida por ela. Imagine um homem sábio, mergulhado nas ideias de Platão, insatisfeito com as respostas, vazias do paganismo, até que um encontro misterioso mudou seu destino para sempre. Este é São Justino, o grande mártir e defensor da fé cristã, que enfrentou imperadores e filósofos para proclamar a verdade de Cristo. Neste vídeo, você vai conhecer a história emocionante de um santo que transformou sua busca intelectual em uma vida de coragem, martírio e legado eterno para a Igreja. No dia 1º de junho, a Igreja Católica celebra São Justino, que passou a Igreja triunfante em 167. Justino, filho de Prisco, nasceu em 103, na Palestina, na cidade de Sichem. Nascido nas trevas do paganismo, cursou as escolas filosóficas de sua terra e dedicou-se especialmente ao estudo da filosofia de Platão. Para aprofundar-se cada vez mais no sistema do grande sábio grego, retirou-se para a solidão. Um dia, apresentou-se-lhe um ancião desconhecido, mas de aparência sumamente simpática. Entre os dois, entabulou-se uma conversa sobre filosofia. O velho mostrou a Justino a insuficiência do sistema platônico, que não satisfazia o desejo do espírito de conhecer a verdade sobre a existência de Deus. Demonstrou-lhe ainda que os antigos filósofos basearam-se em princípios falsos, e por não terem uma ideia clara de Deus e da alma humana, não podiam servir de guias no caminho da verdade. Justino, ávido por conhecer a verdade, pediu ao hóspede que lhe indicasse o meio de alcançá-la. O ancião respondeu: muito antes dos filósofos existiram no mundo homens amigos de Deus iluminados pelo Espírito Divino. São os profetas que predisseram coisas futuras, e essas profecias cumpriram-se ao pé da letra. Os livros que deles possuímos contêm doutrinas cheias de luz sobre a origem e o fim de todos os seres. Ensinam a fé em um Deus uno e trino, Criador do céu e da terra, que enviou o Filho unigênito para salvar o gênero humano. Eleva tua alma em profunda oração ao céu, para que se te abram as portas do santuário da verdade e da vida. As coisas de que te falei são incompreensíveis, a menos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos conceda entendê-las. Ditas essas palavras, o ancião desapareceu. Justino, profundamente impressionado e ainda mais sedento da verdade, leu os livros dos profetas, cuja leitura iluminou seu espírito e o conduziu ao conhecimento de Jesus Cristo. Pouco depois, testemunhou a virtude e a constância dos cristãos durante uma grande perseguição. Convertido, Justino dirigiu-se a Roma, dedicando-se à propagação da fé entre os pagãos e à defesa dela contra seus inimigos. Num memorando ao imperador romano, procurou desfazer os preconceitos contra os cristãos. Os cristãos vivem na carne, mas não segundo a carne. Perseguidos pelo mundo, amam a todos. Nos outros, são condenados os vícios que neles se descobrem. Nos cristãos, é perseguida a inocência não reconhecida. São martirizados até a morte, e a morte lhes dá a vida. Pobres enriquecem a muitos. Faltando-lhes tudo, possuem tudo em abundância. Desprezados, sentem-se honrados. Legado de São Justino. São Justino é o primeiro padre da Igreja após os padres apostólicos e o mais antigo de quem possuímos obras de grande valor apologético. Seus escritos apresentam a doutrina em pureza, revelam os santos mistérios em beleza e majestade e preservam as fontes puríssimas da tradição apostólica. Sua vida harmonizava-se com seus escritos. O zelo apostólico desagradou filósofos como Trifão e Crescêncio. O primeiro, o mais sábio judeu de seu tempo, reconheceu a superioridade de Justino. O segundo, cínico e ímpio, caiu em desgraça e denunciou-o ao imperador Marco Aurélio. Perante o tribunal, Justino declarou: não reconheço outro Deus senão aquele que criou o céu e a terra. Ao ser censurado por seguir Cristo, respondeu: não, se censura quem obedece às leis de Jesus Cristo. É honra para mim morrer sem negá-lo.
Questionado se creria no céu, afirmou: não apenas creio, sei, e disso tenho certeza incontestável. Ameaçado de flagelação, manteve-se firme. O homem de bem não troca a fé pelo erro. Desejo padecer por aquele que deu a vida por mim. Os sofrimentos fortalecem nossa confiança na justiça divina de nosso Senhor Jesus Cristo, perante quem todo o mundo comparecerá. Faze o que intentas. É inútil exigir que honremos falsos deuses. Justino e outros cristãos foram flagelados e decapitados em 167. Embora não sacerdote, deixou à Igreja obras preciosíssimas, tesouro inigualável do tempo apostólico e monumento indelével da doutrina imutável. Reflexões. São Justino não encontrou contentamento na religião pagã. Que satisfação poderia oferecer um culto que incensava vícios, exigia vítimas humanas e cujos mistérios eram orgias? A religião dos povos mais civilizados adorava deuses que simbolizavam vícios abjetos. Roma, Atenas e Corinto tornaram-se centros de idolatria revoltante. Na Grécia, havia 90 templos dedicados à luxúria. Dos sábios egípcios dizia-se, com escárnio, que semeavam deuses nos jardins. De que vale a sabedoria sem a luz do céu, quando os homens, cegos pelas paixões, preferem as trevas à verdade eterna? Devemos graças a Deus por nos libertar da tirania de Satanás e por nos dar pais cristãos que nos educaram na luz divina. Quem muito recebe, muito prestará contas. Se somos filhos de Deus, devemos viver como tais, sob pena de juízo severo. Como disse Jesus no Evangelho: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido feitos os milagres realizados entre vós, há muito teriam feito penitência em cilício e cinza. No dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu, serás lançada ao inferno. Se em Sodoma se tivessem feito os milagres realizados em ti, ainda existiria hoje. Mateus 11, 20 e 23. Isso nos será aplicado se nossa vida não condizer com a religião e as graças recebidas diariamente. Festas e santos do martirológio romano, celebrados hoje. A Ascensão do Senhor, celebrada 40 dias após a Páscoa, comemora o retorno de Jesus ao Pai. Santos Caritão, Carito, Evelpisto, Hierácio, Peão e Liberiano, mártires. Em Roma, estes discípulos de São Justino receberam a coroa do martírio junto com ele. Santos Amon, Zeno, Ptolomeu, Ingênuo e Teófilo, mártires. Em Alexandria, Egito, esses soldados apoiaram um companheiro cristão que estava prestes a negar sua fé sob tortura e foram martirizados. Santo Esquirion e companheiros, mártires. Em Licópolis, Egito, sob o imperador Décio, Santo Esquirion, um líder militar, e 5 outros soldados foram martirizados por sua fé. São Próculo, mártir. Em Bolonha, Emília, São Próculo sofreu o martírio pela fé cristã. São Fortunato, sacerdote, em Montefalco, Úmbria, ele trabalhou incansavelmente pelos pobres e deu a vida por seus irmãos, vivendo em pobreza. São Caprásio, eremita, na ilha de Lerins, Provença, ele se retirou com Santo Honorato e começou uma vida monástica. São Floro, abade. Em Auvergne, Aquitânia, um mosteiro, cidade e sede episcopal foram nomeados em sua homenagem, pois seu túmulo se tornou um local reverenciado. São Ronan, bispo. Na Bretanha, São Ronan, originalmente da Irlanda, viveu uma vida eremítica, nos bosques depois de cruzar o mar. São Winston, mártir. Em Leicestershire, Inglaterra, ele era da família real de Mércia. Ele se opôs a um casamento incestuoso envolvendo sua mãe, e foi morto pela espada de um tirano. São Simeão de Trier, recluso. Em Trier, Alemanha, ele nasceu de um pai grego em Siracusa. Depois de viver como eremita em Belém e no Monte Sinai, e viajar extensivamente, tornou-se um recluso em uma torre no Portão Negro da cidade, onde morreu. Santo Eneco, abade.
no mosteiro de Oña, em Burgos, Castela, Espanha. Santo Eneco foi um abade pacífico lamentado por judeus e mouros em sua morte. Beato Teobaldo, servo dos pobres. Em Alba, Piemonte, Itália, por amor à pobreza, o Beato Teobaldo doou toda a sua riqueza a uma viúva e trabalhou humildemente como porteiro, carregando os fardos dos outros. Beato João Pelingoto, terciário. Em Urbino, Itália, membro da Terceira Ordem de São Francisco, ele era um mercador que enriqueceu mais os outros do que a si mesmo. Ele deixava sua cela apenas para ajudar os pobres e doentes. Beato João Story, mártir. Em Londres, Inglaterra, ele era um advogado fiel ao pontífice romano. Após prisão e exílio por sua fé católica, foi condenado à morte e enforcado em Tyburn, alcançando a alegria eterna. Beatos Afonso Navarrete, Fernando de São José e Leão Tanaka, mártires. Em Omura, Japão, esses mártires foram decapitados por sua fé cristã, sob o édito do Shogun Hidetada. Afonso era da Ordem dos Pregadores, Fernando era um padre agostiniano e Leão era um religioso jesuíta. São Justino, rogai por nós, oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que destes a São Justino a graça de anunciar com firmeza a verdade do Evangelho e de selar com o martírio a sua fé, concedei-nos por sua intercessão, rejeitar os erros que nos cercam e abraçar com coragem a vossa santa doutrina. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.